Oi, gente. Então, na última aula a gente parou aqui inserindo as luminárias e hoje a gente vai aprender como é que faz o corte no nosso projeto. Eu vou fechar aqui essa planta de forro e vou deixar apenas, vou fechar o 3D também, vou deixar apenas a planta de piso da suíte aberta. Vou excluir aqui essa referência porque ela não é mais interessante para mim e a gente vai fazer o corte. Como que a gente faz o corte no Revit? Aqui nessa barra de acesso rápido, a gente tem o ícone de corte. Então, a gente pode só clicar nele e aí a gente vai definir como é que a gente vai fazer o corte. Eu vou fazer um corte na longitudinal e um corte na transversal, para ficar os dois, né? Por exemplo, eu acho que na horizontal aqui, eu vou fazer pegando aqui o banheiro. Aí eu clico de um lado, clico do outro, meu corte está pronto. Eu posso delimitar aqui melhor, através dessas setinhas, quais elementos que eu quero pegar. Por exemplo, se eu colocar ela aqui para baixo da minha parede, e aí, quando eu clicar aqui no corte, é só clicar aqui nessa setinha 2 vezes que ele abre. Ele não vai me mostrar os elementos que estão naquela parede, tá vendo? Tá até meio vago. Eu vou mudar aqui o aspecto aqui de visualização, vocês vão ver que ele não vai mostrar nada naquela parede. Aí eu vou colocar aqui do ladinho, pra gente visualizar o que vai influenciar, né? O que vai mudar no nosso corte. Da mesma forma, que se eu vir aqui, clicar aqui na setinha do corte, e mover essa setinha aqui para dentro dessa parede, ele vai cortando aqui as laterais, tá vendo? Então, eu tenho que dizer aqui para o meu Revit o que eu quero que apareça nesse meu corte. Eu vou voltar aqui, essas setinhas, e vou voltar essa setinha aqui para cima. Aí vocês vão ver que a parede aqui vai começar a aparecer. Eu tô achando um pouco grande aqui essas laterais aqui, de coisas que não precisariam estar no meu corte. Eu posso tanto modificar aqui no corte, e aí ele já vai movendo aqui automático também. Por exemplo, vou mover aqui, ó. E aí ele vai aparecer. Opa! Ele vai aparecendo apenas o que eu quero que ele apareça. Porém, depois eu vou adicionar a cobertura, então eu vou deixar aqui para cima um pouco grande também. E assim fica o meu corte. Então, eu consigo ver aqui a suíte, a parte do dormitório, consigo ver aqui o banheiro, a parte do armário. Tá vendo? Fica bem legal. Aí, para me fazer um corte aqui no vertical agora, eu vou vir aqui no comando de corte de novo. Eu vou ir para o outro lado, só para vocês verem como é que fica. Vou vir aqui no meu comando de corte, vou clicar de um lado, clicar do outro. O que eu quero que apareça no meu corte? Uma parede com a televisão? Não é interessante para mim agora. Então, o que eu vou fazer? Vou fechar esse primeiro corte aqui que a gente criou. Vou apertar o WT de novo, mudar aqui de lado, apertando o WT novamente, só para a gente ver como é que vai mudar. Então, aqui está aparecendo a televisão apenas, ele não está cortando a porta. Se eu mover esse corte para cá, ele vai começar a cortar a porta e a porta vai aparecer aqui. Da mesma forma, se eu mover ele para fora da porta, a porta para de aparecer e fica só o marco dela. E ele está aparecendo um pouquinho da cama também, porque está cortando a cama aqui. Porém, eu quero que ele apareça esta parede de cá. Então, eu vou clicar aqui nessas setinhas e ele vai mudar para a parede da cama e com as luminárias e a outra porta de correio e tudo mais. Então, agora o meu corte está da maneira que eu queria que ele aparecesse mesmo. Mesma coisa, eu vou arredar aqui para aparecer somente o que eu quero do meu corte. Vocês estão vendo que tem uma outra simbologia de corte aqui dentro do meu corte. Então, ele está mostrando esse outro corte que está passando aqui. Isso aqui, se eu apertar Delete, ele vai excluir esse outro corte que eu criei. Então, no Revit, quando a gente não quer excluir alguma coisa, fazendo uma analogia com o CAD, né, com o AutoCAD. No AutoCAD, quando a gente aperta algo e exclui na planta baixa, ele exclui apenas da planta baixa. Ele não vai excluir no corte, ele não vai excluir nas vistas que eu for criar, na minha renderização, não vai excluir mais nada. Aqui no Revit é um pouquinho diferente. Então, se eu excluo esse corte aqui da minha janela de corte, ele vai excluir em todas as outras vistas. E não é isso que eu quero, porque eu quero que em algum momento esse corte apareça. Então, o que eu tenho que fazer é ocultar ele daquela janela que eu estou trabalhando, que eu não quero que ele apareça. Então, eu vou vir aqui com o botão direito,
ocultar na vista elemento. Então, vai sumir esse corte apenas dessa vista e ele vai continuar aparecendo em todas as outras vistas. É basicamente isso que a gente faz quando a gente quer limpar a nossa prancha ali, as nossas vistas para colocar na prancha. A gente abre as vistas que a gente vai colocar naquela prancha e vai trabalhando, limpando todos os elementos que a gente não quer que apareça ali. Limpando no sentido de ocultar e não de excluir. A gente vai fazer isso mais para frente também. Então, é dessa maneira que a gente faz os cortes. Uma outra coisa, eu vou fechar esse corte aqui, vou deixar apenas aqui na planta baixa, que já está abarrotada de informações. Inclusive, a gente vai ter que limpar ela já já, e a gente vai mostrar como é que faz isso também. No projeto, a gente costuma especificar assim, nomear, né, as portas, janelas, para depois a gente poder criar aquela tabela de esquadrias. Como é que a gente faz isso aqui dentro do Revit? Eu vou deixar essa planta aberta então e vou vir aqui anotar. Aqui em anotar, nessa aba aqui de identificador, a gente vai vir aqui em identificar todos. E aqui a gente vai marcar a identificação da janela e a identificação da porta. Vocês vão ver que tem várias outras coisas aqui que a gente pode identificar também. Para nós, nesse momento, é interessante identificar apenas a janela e a porta. Então, marcamos, vamos clicar um OK, e ele vai começar a aparecer um número aqui na porta e uma identificação aqui na janela, com um número dentro dela também. E aí, a gente vai modificar um pouco como que a gente quer que isso apareça. Por exemplo, na porta, a gente vai clicar aqui 2 vezes em qualquer porta do projeto, até abrir essa janela aqui, ó. E aqui dentro dessa janela é que a gente vai modificar como que a gente quer que isso apareça. Então, eu vou dar 2 cliques aqui dentro. Eita, peraí. Eu vou modificar isso. Quer ver? Visível, interagindo. Eu vou botar aqui a legenda. Que ele vai trocar onde está aparecendo 101, eu quero que ele apareça P1, que é, no caso, a identificação da porta que eu quero. Outra coisa que eu vou fazer, será que eu consigo modificar? Na escala, não vai dar. Eu vou trocar um pouco, não, quer dizer, eu não vou trocar isso não. Eu vou carregar no projeto, então, isso, e aí substituir a versão existente. E aqui eu vou conseguir fechar esse elemento e aí eu coloco que não, para ele não mudar nos próximos projetos que eu vou fazer. Então, caso seja uma coisa que é apenas desse projeto, eu coloco apenas assim. E caso seja alguma coisa permanente, que eu quero que mude em todos os outros projetos que eu vou fazer daqui para frente, aí eu posso ir ali e colocar para substituir a versão, o nome da identificação. Outra coisa que a gente pode fazer é mover. Ele foi para 1, mas não foi para P1. Quer ver? Eu vou clicar aqui de novo e vou trocar para P1. Aí eu vou mover ele até ele ficar em um local que me agrade. Gente, meu Revit está com um probleminha que ele tá trocando as coisas. Só deixa eu... Vou clicar aqui de novo. Eu vou vir aqui em editar tipo. E aqui no tamanho do texto, eu vou colocar esse texto pela metade, porque eu tô achando ele muito grande. Tá 3, eu vou colocar 1.5. Aí eu acho que assim fica melhor. E aí aqui eu vou ter que fazer uma modificação também, até ajustar, né? Aí eu venho aqui, copio e centralizo aqui no meu P. Opa, meu Deus. Esse daqui não. Novo, centralizando aqui na minha nomenclatura. Legal, mas acho que eu vou mover ele, a letra. Aí, assim, aí eu vou carregar no projeto, substituir a versão existente, que aí ele já vai mudar. Aí aqui,
essa versão que tá aqui, eu vou mover para perto da minha porta. E as outras já vão ter mudado, tá vendo? Aí eu só venho aqui e coloco. Se a porta for igual a outra, eu coloco com P1 também. Se a porta não for igual, que é no caso dessa de correr, aí eu vou ir colocando outras letras. E aí eu vou rotacionar esse daqui. Ai, tá muito ruim para visualizar, porque ele tá com um probleminha. Porque ele fica repetindo os elementos. E aí, eu vou colocar esse um pouquinho para cá. Eu acho que fica melhor. Então, aqui eu tenho a P1, a P2 e essa daqui também, que é igual a de entrada do quarto, é P1. Aí eu vou fazer a mesma coisa com as janelas. Eu vou clicar aqui 2 vezes, até abrir esse elemento da janela. Eu vou clicar na letra e já vou mudar o tamanho da letra para 1,5. Mesma coisa da outra. Vou dar um OK. E vou... esse daqui vai ser um pouco diferente, hein, gente? Por conta do... Ó, como que a gente vai fazer isso? Vamos mudar em escala. Aprender o comando de escala aí de novo. A gente vai selecionar todo o elemento, vai apertar o Shift, vir aqui e clicar nesse quadradinho que é o da letra, que é o do texto, para desselecionar ele. E aí a gente vai vir aqui no comando de escala, vai colocar aqui em numérico e o quanto que a gente quer diminuir. Acho que aqui ele tá de um tamanho, eu acho que pela metade já é uma boa quantia. Então, vamos colocar 0,5 e dar um OK. E aí, ele diminuiu ali. Agora, eu pego a letra e movo para centralizar aqui dentro. Carregar no projeto. Ele tá me perguntando aqui. Aí, eu vou dar só um OK. Substituir a versão existente. Aí, ele já modificou. Aí eu pego e movo para perto da janela. Cadê a janela? Centralizado também. Se quiserem colocar do lado de fora, aí fica a critério. E aí eu vou nomear essa de J1, que é a minha primeira janela. E aí, essa janela do banheiro com essa daqui são iguais. Eu vou colocar J2. Às vezes ele reconhece as informações que são iguais e às vezes não. Como foi aqui o caso do dormitório e do banheiro, que ele não reconheceu que as portas eram iguais. Aí vai muito do projeto que você está fazendo, aí pode ser que tenha algum errinho ali de identificação daquelas minhas portas, por isso que ele não conseguiu identificar que elas eram iguais, aí vocês dão uma olhada por cima aí o que está acontecendo. Mas aí a gente colocou, então, os cortes, colocou os identificadores da janela, e agora a gente vai colocar o telhado. Eu acho que eu vou deixar isso para um outro vídeo, para não ficar tão longo esse. Para fechar essa parte aqui, é aquilo que eu estava falando. Ele está perguntando se eu desejo que essa alteração seja feita na família de identificador de porta. Ou seja, sempre que eu abrir meu Revit, qualquer porta que eu quiser identificar vai estar com essa modificação. Eu quero isso? Se eu quiser isso permanentemente, eu posso apertar que sim. Caso eu queira apenas para esse projeto, eu aperto que não, porque isso vai alterar lá na minha família da biblioteca do Revit. Então, é muito importante que vocês tenham certeza dessa decisão. Eu vou apertar que não, porque isso eu vou querer mudar de projeto para projeto, mas caso vocês queiram mudar permanentemente, é só apertar que sim, beleza? E aí, vou salvar e terminar essa aula aqui. Então, até a próxima aula.